Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Cláudia Calais, diretora executiva da Fundação Bung. Aqui na bancada comigo, Suelen Pedrosa, advogada e professora da SPM. Meu nome é Matthew Schurtz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Cláudia, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você e com a Suelen. Nos conta o que faz a Fundação Bung. Você é diretora executiva da Fundação, certo? Sim, a Fundação Bung é uma entidade social mantida por um grupo empresarial, ligado ao setor do agronegócio, e que ela atua em duas grandes áreas, a inclusão produtiva e o fomento à economia de baixo carbono, no nosso caso muito direcionado para o setor do agro, né? Como é que a gente pode ampliar cada vez mais as práticas de agricultura regenerativa, então que a gente consiga produzir mais de práticas mais sustentáveis, mais inclusivas, não é? Com atenção muito à questão ambiental, à questão climática, que hoje são pontos fundamentais para a gente. E tem uma atuação hoje em praticamente todos os estados brasileiros onde o agro é forte, né, no país. Eu acho que ali tem pelo menos duas perguntas que eu tenho para a gente começar. Primeiro, conta um pouco o que é a Bung, tá? E segundo, o que é a agricultura regenerativa. Bom, a Bung é uma multinacional do agronegócio, é uma grande trader, que hoje é uma das principais exportadoras de grãos do país, então compra grãos, né, no Brasil e coloca esses grãos no mercado internacional. Grãos que têm um objetivo muito grande, principalmente para a questão do biocombustível, para a nutrição animal, hoje são, vamos dizer assim, grandes frentes de atuação. E aí, soja é o principal? Soja hoje é o principal, é o carro-chefe, mas também soja, milho, tem, né, trigo, tem diferentes tipos de grãos. Mas sim, soja figura aí como grande carro-chefe. E é uma empresa que começou na Argentina, se não me engano, é isso? Não, ela começa na Europa, né? Tá, okay. Ela é holandesa, de origem holandesa, mas ela se estabeleceu muito tempo na Argentina, depois veio para o Brasil, né? A sede foi brasileira durante muitos anos, e na década de 90, então, foi para os Estados Unidos. Hoje é uma empresa norte-americana, né? Um capital considerado um capital norte-americano. Perfeito. Mas com grandes executivos brasileiros, né, sempre também atuando e trabalhando. Sempre teve uma presença muito forte no Brasil. Sim. E agricultura regenerativa? Agricultura, o que nós entendemos e trabalhamos como agricultura regenerativa? Eu sempre falo o seguinte, quer a gente goste ou não, quer a gente acredite ou não, quer a gente entenda ou não, tem dois desafios que são globais hoje que a gente tem que lidar com eles, né? Uma é a questão das mudanças climáticas, e o outro é o aumento das desigualdades, né? Sejam elas vindas por convulsões sociais, guerras, como a gente tem acompanhado, ou pela questão econômica. E uma delas, que está muito ligada a essa questão do setor do agro, diz respeito à questão das mudanças climáticas, que hoje é um dado de realidade, né? Goste a gente ou não. E aí o nosso trabalho muito é assim, como é que este negócio, né, ligado ao agro, ele pode continuar produzindo cada vez mais, né, contribuindo com o PIB nacional, como contribui, mas de uma forma cada vez mais sustentável. E aí as práticas de agricultura regenerativa hoje são como que eu consigo produzir com mais sustentabilidade, mas também incluindo um número cada vez maior de pessoas. Com mais sustentabilidade, por exemplo, como é que eu migro de algumas práticas químicas para, por exemplo, para bioinsumos? Como é que hoje, vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem... Isso está acontecendo? Sim, isso hoje está acontecendo, porque isso é uma realidade é uma realidade que precisa acontecer e acontecer cada vez mais. E isso tem sido muito incentivado pela empresa. No nosso lado, como investidores sociais, como uma instituição social, como que o estímulo a essas práticas, a gente pode capturar isso também do ponto de vista de ampliar a inclusão, né? E aí, quando eu falo em inclusão, eu estou olhando muito para o território, para a agricultura familiar e para povos tradicionais, por exemplo. Então, vou te dar um exemplo. Hoje nós temos trabalhado com uma prática de agricultura regenerativa nas grandes propriedades, que é a polinização assistida. Então, por exemplo, a utilização de abelhas para polinização. Do ponto de vista de negócio e do ponto de vista de sustentabilidade, por que é bom
quando você entra com polinizadores. Quando você entra com abelhas, por exemplo, você tem que ampliar a preservação de recursos hídricos, você tem que ampliar áreas verdes, não é? Porque a abelha ela precisa se alimentar, e ela se alimenta, não é, dos recursos naturais. Ela precisa de água e ela precisa de pólen das plantas. E, ao mesmo tempo, você entrando com a abelha, você muitas vezes tem que reduzir a utilização de defensivo agrícola, ou você tem que aplicar o defensivo correto, no período correto. Não necessariamente você tem que pulverizar a área toda, mas áreas específicas. Então, muda a sua relação. Isso eu estou te dando um exemplo, Sim. que é a questão da polinização, que é uma das práticas de várias outras. Sim. No nosso, do ponto de vista social, por que é importante quando entra? Para o grande produtor, ele só está interessado na polinização para ampliar a produtividade dele. Mas todo o trabalho de colocar essas caixas nas grandes propriedades, fazer o manejo dessas caixas, receber por isso, e depois ficar com esse mel e vender, é todo feito uma triangulação com a agricultura familiar. Então, é o agricultor familiar. Então, além dele utilizar essa técnica também na propriedade dele, com polinizadores, ele tem uma renda extra, que é esse serviço que ele presta. E a gente tem que entender que a agricultura familiar, ela é a somatória de várias pequenas, diferente da grande produção, que é uma única cultura, muitas vezes duas únicas culturas que ele trabalha o ano inteiro. A produção menor, a agricultura familiar, ela vive da junção de diferentes formas de rendas, né? Uhum. E aí, povos tradicionais, como é que entra isso? Se eu estou ampliando área verde nas produtividades, seja para recuperação de recursos hídricos, seja para reflorestamento, toda a semente utilizada nessas grandes propriedades ou em propriedades rurais de agricultores familiares vem de povos tradicionais, preservando uma técnica deles, que é o extrativismo, né, que é a coleta, que ocorre de uma forma extremamente ecológica. Eles sabem quais sementes coletar, quanto coletar, em que período coletar, e isso gera uma renda, porque essa semente, hoje existem várias redes de sementes montadas no país, onde você adquire essas sementes que são extraídas, né, vem do extrativismo de povos tradicionais, então você está gerando renda. Então, é uma forma de você trabalhar o agronegócio de uma forma cada vez mais integrada, onde você, de fato, dá um mesmo nível de atenção e oportunidade para todos os segmentos que nós entendemos que, de fato, compõem o agronegócio brasileiro. Então, o agronegócio brasileiro, ele é, no nosso entendimento e no trabalho que a gente tem feito dentro da Fundação, ele é compreendido pela produção de larga escala, pela agricultura familiar e pelos povos tradicionais, grandes responsáveis pela preservação da biodiversidade brasileira. E se hoje nós temos um agronegócio pujante, como temos, e uma agricultura familiar tão importante para tudo aquilo que vai da nossa mesa, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, é em função de uma biodiversidade também preservada pelos povos tradicionais, né? Que hoje, infelizmente, a gente ainda não sabe nem valorizar direito e muito menos valorar. Mas a gente precisa evoluir nisso também. E como que a Fundação incentiva essas práticas? Nós fazemos todo um trabalho, nós utilizamos essa cadeia de negócio da empresa, sim, não é? Então, porque vocês não são produtores propriamente, não. Vocês compram e vendem, certo? A Bunge, ela é uma trader. Ela compra e vende, ela compra no mercado nacional e vende no mercado internacional. Ela não produz, ela não trabalha no ramo de químicos, né? Seja de defensivos, seja de fertilizantes. Ela não possui terras, ela não, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem. As pessoas acham isso. Confundem. Exato. Sim. E não é esse o trabalho. Então, a gente usa essa cadeia onde ela atua, porque ela tem uma rede de clientes muito grande. Gigantesca. Sim. E a gente usa esta rede de clientes exatamente para, junto com o negócio, introduzir essas práticas de agricultura regenerativa, né, que é o que a gente está falando aqui, práticas mais sustentáveis do ponto de vista de negócio, e grande parte dessas práticas estão atreladas à integração com a alavancagem da agricultura familiar e dos povos tradicionais. É uma forma de você usar este poder econômico que hoje o agronegócio tem, não só econômico, mas econômico, político. É o setor, é o segmento do agronegócio brasileiro que tem mais acesso a recursos, tecnologias. Então, como que a gente usa essa, vamos dizer assim, essa vantagem hoje que existe e que é fato, mas também para dividir com os demais que nem sempre estão, vamos dizer assim, tão contemplado na mesma proporção que a produção de larga escala hoje está.
Eu li que uma das finalidades da fundação é, né, no sentido de promoção de direitos, é trabalhar também estimulando a preservação da memória. Eu fiquei curiosa, eu falei, como será que é o projeto em relação à preservação da memória? A gente tem um dos primeiros projetos da Fundação, a gente não pode esquecer que a Fundação Bung, ela tem 69 anos, ela completa 70 anos o ano que vem. E ela é uma instituição social de uma empresa que tem mais de 115 anos de Brasil, 118 anos, e mais de 200 anos de mundo. Então, é uma empresa que, historicamente, ela sempre foi muito preocupada com a questão da preservação histórica, né? Quando você olha a história da Bung. E no Brasil, a gente mantém, esse ano está completando 30 anos, a gente tem um centro de memória, que é o Centro de Memória Bung. É um espaço que, vamos dizer assim, para a gente resumir aqui, é um mix de um museu, vamos dizer assim, mas é onde você guarda e preserva documentos históricos ligados à empresa, mas que também te dão conta. A gente tem, por exemplo, nós temos alvarás assinados pela Princesa Isabel, um dos primeiros moinhos de trigo. Uau! Adquirido pela Bung. Isso? E quanto tempo vocês estão no país? No Brasil, há 118 anos. A Bung chegou fazer 119 esse ano. Agora, em setembro, completa 119. A Bung chegou no Brasil em 1905. Tá, mas a Princesa Isabel... Esse alvará, ele é de 82, 1882. É que ela vai embora em 88, se não me engano. Exatamente. Ele é de 1882. É um dos documentos mais antigos que a gente tem, que é do Moinho Fluminense, que é histórico no Rio de Janeiro, né? Então, foi um dos moinhos adquiridos pela Bung quando ela chega para essa parte de trigo. E a gente sempre... Vocês guardaram o alvará. Claro. Sim, e vários outros documentos. E ela sempre teve esse cuidado, não é, Suelen? E este acervo hoje, ele tem, esse centro de memória, ele tem 3 grandes objetivos para a gente. O primeiro é guarda e preservação de uma documentação histórica, né? E documentação histórica é aquela que não está mais precisando ser manuseada no dia a dia da empresa, como é o alvará da Princesa Isabel, por exemplo. O primeiro, então, é esse guarda e preservação. O segundo é disseminação do conhecimento. Como que essa documentação preservada pode estar a serviço da sociedade. Então, qualquer pessoa que queira fazer pesquisas sobre diferentes temas que estejam ligados, né, à documentação que nós temos, que dizem muito respeito à história da agricultura no Brasil, todo esse material é fornecido gratuitamente. Hoje, grande parte do acervo está digitalizado. Então, exposições, tem uma série de coisas. E a terceira frente é ferramenta de gestão. Como que essa documentação histórica preservada pode estar a serviço do negócio, né? Então, por exemplo, a gente, quantas tomadas de decisões sobre novos produtos, ou como que, por exemplo, qual era a relação desta empresa no passado com o produtor rural, esse conceito de sustentabilidade, como que ele veio evoluindo, né, ao longo do tempo. Por meio de uma documentação histórica, você consegue contextualizar isso, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha, então, esse acervo, né? Temos 2 historiadoras que trabalham conosco na guarda e preservação e disponibilização desse acervo para a sociedade, para a universidade, para outras empresas, para estudantes, para a imprensa em geral. Então, é um dos maiores acervos históricos do país. Sensacional. Quantos funcionários tem na Bung, ou colaboradores? Hoje, a Bung como... E no Brasil? No Brasil... E mundo, pode ser também. Eu não vou saber te dar detalhes todos de Bung, porque eu estou no lado social, estou no lado da fundação. Mas hoje eu acho que no Brasil, em torno de 3.000 colaboradores, né, como um todo mundo, eu não saberia te dizer. Peço desculpas, mas eu não sei dizer. Mas hoje é mais ou menos em torno disso. Me diz uma coisa, como são recebidas essas iniciativas de agricultura regenerativa, da questão das mudanças climáticas no setor do agro? Olha, porque o agro não foi muito receptivo à questão de mudança climática, se sentiu atacado por essa questão, pelo menos lá atrás. Hoje eu não sei como está. Tem um setor... Essa é a minha curiosidade. Eu acho que é importante, quando a gente fala de agro, é importante a gente entender que esse agro ele é feito por várias camadas, por várias parcelas, né? E sim, tem um setor do agro que ainda tem muita dificuldade de entender, principalmente a parte da produção, né?
de entender e compreender essas mudanças climáticas. Porque eu acho que, eu não sei se essa é uma característica do agro, mas talvez uma característica muito do brasileiro, a gente precisa muito ver para crer, né? No sentido assim, mas será que isso está acontecendo mesmo? Mas sempre foi assim? E sempre do mesmo jeito que tem os pesquisadores que mostram e comprovam que está acontecendo, a gente, infelizmente, ainda tem pesquisadores que vão lá e mostram e comprovam que não está acontecendo, né? Sim, então a gente sempre... que são influentes no setor. Exato. Então a gente sempre tem duas moedas, assim, né? Sim. Dois lados da moeda. Hoje, o que eu vejo? Eu acho que tem um dado de realidade, que é o que eu falei. Quer você goste ou não, quer você acredite ou não, hoje a gente está vivendo uma seca muito mais prolongada de país. Nos períodos de chuva, a gente está vivendo períodos muito mais prolongados de chuva. Então, eu acho que é uma... Intensas, né? Sim, e tudo é muito intenso. E a gente teve esses exemplos no Rio Grande do Sul, agora a gente está passando por isso no Cerrado, no norte do país, com a seca. Então, eu acho que tem uma realidade que está se impondo, né? E a gente tem que aprender a trabalhar com uma realidade que está se impondo, né? Uma coisa que eu aprendi muito cedo na vida é que, assim, processos de mudança a gente não barra. A gente tem duas possibilidades. Ou a gente finge que eles não estão acontecendo, ou a gente tenta entendê-los e vai junto com eles. E a história tem mostrado que quem se junta a eles e tenta entender tiveram muito mais sucesso do que aqueles que fecharam a janela, baixaram o blackout, fecharam a cortina e fingiram que o sol não estava se pondo ou nascendo lá fora, né? Então, a minha esperança sempre, e até por isso de todo esse trabalho que a gente faz, é que as pessoas cada vez mais passarão a aderir e a trabalhar de uma forma cada vez mais sustentável e inclusiva, até porque eu acredito que não tem outra, a gente não tem outra opção. A gente já teve opções no passado, agora eu acho que a gente não tem mais. O impacto das mudanças do clima estão sendo sentidos mesmo no setor agrícola? Sim, sim. Eu acho que esta é um dado de realidade, Sim. né? Isso não é... Se fala de seca no Cerrado, por exemplo. Exatamente. Boa parte da produção de grãos é lá mesmo, Exatamente. né? Isso está tendo um impacto direto na produção? Sim. A produção, por exemplo, em muitas regiões, esta de novo, não é a minha área, eu não sou técnica, Sim. mas eu tô do que a gente tem dos projetos, do que a gente tem eu trabalhado. Eu estou aproveitando que você está aqui para fazer todas as perguntas que eu quero. Não, eu estou à disposição para responder aquilo que eu souber. O que eu percebo assim dos produtores que a gente tem trabalhado? Por exemplo, Centro-Oeste, Sim. Mato Grosso, que é onde a gente tem Perfeito. projeto e que é um dos principais produtores do país. A safra que está sendo colhida, que vai ser colhida esse ano, em muitas regiões, ela precisou ser plantada 3 vezes. Porque as duas primeiras vezes foram perdidas por falta de chuva no período. Porque vocês sabem que produção não é assim. Sim. Vou jogar o grão aqui. Não, Sim. Você tem o tempo certo de semear, porque é o período da chuva. Você tem o tempo certo para cada coisa. E esse tempo da chuva, nesse ano, ele não chegou quando tinha que chegar. Então, o produtor plantou porque a chuva vai chegar. A chuva Sim. Não chegou, perdeu. Sim. Aí ele plantou de novo em algumas regiões porque a chuva vai chegar. Não chegou, perdeu. Então, na terceira vez é que ele plantou, aí de fato a chuva chegou e é a produtividade. Ufa, quando você tem uma pequena propriedade, Sim. É ufa. Mas você imagina quando você está falando de uma produtividade de 30 mil hectares, 100 mil hectares, como muitas vezes é a realidade de grandes, vamos dizer assim, partes, grandes fazendas. O ufa é muito maior, né? É muito maior. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi convocada como uma liderança feminina. Como é ser uma liderança feminina nesse setor do agro? Olha, ser uma liderança... Não sei se eu sou uma liderança feminina, mas assim... Você é a diretora executiva da Fundação Bung. Claro que é. Eu acho que ser uma liderança feminina em qualquer setor é um grande desafio. Né? A questão, acho que a Suelen vai concordar comigo, seja na universidade, seja na grande indústria, seja nas grandes empresas, a gente, infelizmente, ainda tem desafios muito grandes, tem degraus muito largos a serem trilhados por nós ainda, apesar de toda, vamos dizer assim, toda a carga que é colocada em cima das mulheres no mercado de trabalho, seja em qualquer área. Nós somos a que temos que correr mais atrás de formação, e se você pegar o grau de escolaridade das mulheres hoje, isso não sou eu que estou falando, são as pesquisas que mostram, eles são muito maiores do que os dos homens. A jornada de trabalho para a gente é sempre exigido
um pouco mais, porque você nunca pode errar, né? Se você errou uma vez, mas eu sabia, né? Não, mas quem foi que fez, né? E as exigências para a gente, em função da maternidade, também são muito grandes, né? Se você levanta o dedinho e fala assim, não, hoje eu não posso, tem que mudar o horário dessa reunião, porque eu tenho uma reunião no colégio da minha filha. Aí parece que a reunião do colégio da tua filha, tipo assim, depõe contra você. É a prioridade. Exato, é prioridade. É prioridade, sim. A reunião do colégio da minha filha é uma prioridade, tanto quanto as outras prioridades que a gente tem. Então, essa jornada dupla, tripla de trabalho é muito exaustiva. E no final do período, quando você vai ver, né, na minha cidade falaria contra-cheque, porque eu sou capixaba, mas aqui é o olerite. Infelizmente, os nossos olerites nunca são sempre 60% do olerite dos homens, né, dentro das empresas, em mesmas funções e muitas vezes em mesmos cargos. Então, acho que a gente tem uma jornada muito grande ainda para a gente trilhar, que ainda não, vamos dizer assim, não condiz com o esforço que a gente tem hoje e com as exigências que a gente tem de mercado. Mas estamos trilhando, acho que estamos caminhando, e eu espero que a passos muito mais largos do que a gente caminhou até aqui. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, na verdade, eu ia perguntar se a Fundação toma medidas, né, para efetivar a questão da diversidade de gênero, pensando que você é a liderança feminina, você deve... Sim. Não só na nossa saber equipe, da importância né, disso. na nossa equipe, mas também nos projetos que a gente faz, né? Se você pegar em todos os projetos que a gente tem trabalhado, a gente tem um projeto muito grande para a questão do empreendedorismo. Como é que a gente pode desenvolver empreendedores locais, né? Para que possam ser grandes fornecedores, pequenos fornecedores, mas que possam atender não só o B2C, que a gente fala, o mercado de consumidores, mas também o B2B, as empresas de maneira geral, que é uma forma de você alavancar a socioeconomia dos municípios, e toda vez que você alavanca a socioeconomia dos municípios, você está gerando mais impostos, está investindo mais em saúde, em educação, que é o nosso grande objetivo do ponto de vista social. Nesse trabalho, a gente tem um olhar muito grande para a mulher empreendedora. Nesse trabalho que a gente faz também, que eu estava falando aqui do SEMEIA, que é esse trabalho trabalhando com a agricultura familiar, com povos tradicionais, a gente tem um olhar muito grande também para a questão da mulher. A mulher indígena é a grande empreendedora, né? Pela cultura, né, antropológica e tradicional, né, vamos dizer assim, das culturas que vivem em comunidade, a mulher é vamos dizer assim, aquela que produz, né, que está desenvolvendo grande parte da atividade produtiva. Fala um pouco mais disso. Como que é a mulher indígena empreendedora? Empreendedora, que eu digo, ela é a que dá conta muito da produção. No caso das mulheres indígenas, com as quais nós trabalhamos, são as que estão diretamente ligadas ou ao extrativismo, né, ou à coleta, ou à pequena, vamos dizer assim, produção que elas têm. E esse trabalho nas comunidades com as quais nós trabalhamos, ele é direcionado, ele é realizado pelas mulheres. Sim. Que é muito uma tradição de comunidades, né? O que a gente chamava antigamente das comunidades mais tribais, né? Até pela relação que tem da mulher com a fertilidade, né? Antropologicamente se acreditava que a mulher que era a grande detentora da fertilidade, então para ela era dado esse, vamos dizer assim, esse direito divino da produção, e isso se perpetuou do ponto de vista de história, que nasce muito bonito, e para a gente hoje, né, virou meio que uma sobrecarga, exatamente. Vamos dar nome. A história não acompanhou esse olhar bonito da deidade feminina do passado, né? Mas, então isso está muito concentrado nas mulheres, dentro das comunidades indígenas. Nas comunidades de agricultores familiares, também tem uma presença feminina muito grande, né? Não só na questão da produção, mas principalmente no beneficiamento da produção, né? Muitas vezes o marido está na produção, na lavoura, mas elas estão no beneficiamento. Como é que você, por exemplo, transforma o pequi em compota para que isso seja vendido? Como que a pimenta pode virar um molho de pimenta? Então, e que isso começa numa visão muito complementar, mas que vira um negócio, né, em muitas dessas propriedades, então, que tem um valor muito grande. Então, a gente tem um olhar muito grande, generoso e diferenciado para a questão do empreendedorismo feminino, né? Não só do ponto de vista como empreendedora, mas também dos seus direitos e nesses temas todos que a gente está conversando, né? Jornadas duplas, triplas de trabalho,
né, a questão do empoderamento, a questão da escolaridade, né? Então, são, vamos dizer assim, temas e nuances que a gente olha com muita atenção dentro do nosso trabalho. Cláudia, muito obrigado, foi fascinante e espero que você possa voltar no ano que vem para nos atualizar sobre o andamento da Fundação Bung. Com o maior prazer, muito obrigada pelo convite e pelo bate-papo. Nota 10.